Oi, amores, boa tarde, bem-vindos. A gente vai bater um papo hoje sobre mediunidade e espiritualidade. Vamos responder as perguntas que vocês tenham sobre esse assunto, tá? Oi, Thaís. E quem vai estar aqui comigo vai ser a Ellen, que é uma conexão muito especial para mim. Tem muita experiência, eu já vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Deixa eu chamar ela. Já enviem a live para quem precisa aprender mais sobre mediunidade. As pessoas possam se beneficiar. Boa tarde, Levi. Oi, Má. Oi, Camila. Oi, Ellen. Oi. Agora eu tô te vendo. Tá me vendo? Estou vendo. Ótimo. Maravilhoso. A gente tem que cruzar os dedos porque a gente tá em Mercúrio retrógrado, então os eletrônicos às vezes, né, dão uma na gente. Bem-vinda, Ellen. Fico muito feliz que você esteja aqui com a gente para fazer esse movimento. Tenho certeza que vai ser uma grande contribuição para o pessoal. É uma demanda que está cada vez mais latente, né? Com a chegada da nova era, então eu sinto que a gente vai poder expandir e trazer um pouco desses conhecimentos aqui para o pessoal. Obrigada, gratidão Bem-vinda, por Ellen. isso. Fico muito feliz que você esteja aqui com a gente para fazer esse movimento. Tá saindo dois aqui junto. Uma grande contribuição para o pessoal. Ajeita aí. Está cada vez mais. Vamos sair num. É que num lugar eu te enxergo, no outro não. Ah, entendi. Mas tu por não isso tá que eu me tava vendo tentando. no celular? Não, no celular eu não vejo. Tá dando uma Tá escuro pra mim. Tá uma tela preta? Tá uma tela preta. Então vamos fazer o teste, gente. Segura aí. Isso tem acontecido nas últimas lives. Sai e eu vou te chamar de novo. Porque senão Espera. fica chato realmente tu não me enxergar. Tá bem. Oi, Keila. Boa tarde. Vamos ver se eu consigo te tirar aqui. Pronto, vamos nós de novo, gente. Vamos ver se agora vai para Ellen conseguir me ver. E agora, dona Ellen? Agora eu vejo um monte de luzes. Eu também. Mas Eu não te sua vejo. tela, na sua tela eu tô vendo. A sua câmera tá virada agora, Agora sim. tá. Acho Tá que ela virada, tava mas a sua virada. continua escuro, continua sem te ver. Mas podemos deixar assim. Ok. Teve uma live, não me lembro com quem das meninas que foi, que ela teve que só me ouvir também. Não sei o Uhum. que a espiritualidade tá querendo nesse movimento, gente. Isso aí já mostra coisas do campo de energia. Mas vamos lá, eu vou deixar a Ellen se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho dela. Eu já dei um breve spoiler sobre a Ellen, mas vou deixar que ela traga com a energia dela também um pouco. Fica à vontade, Ellen. Então, gratidão primeiro, gratidão pelo convite. É uma coisa que eu não costumo fazer, tanto é que até mexer nesse aparelhinho aqui é difícil para mim. Essa parte virtual ainda está sendo meio difícil, mas eu sou muito de trabalhar assim, presencial, né? E esse ano tem sido assim tudo um desafio, né? Então, assim, ó, eu sou apometra já há 18 anos, né? Trabalhei com apometria já em duas casas em Pelotas, né? Entrei ali como todo mundo, entregando a fichinha, depois fui entregando água, depois daqui a pouquinho eu estava na escola, aí daí estava na sala de apometria, e aí eu disse assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, está tudo muito rápido, né? E aí eu comecei a estudar por fora.
Comecei a fazer por fora, estudar por fora, né? Via Porto Alegre era muito difícil até a Casa do Jardim estudar, então eu comecei, pegava os livros e tentava entender o que que acontecia dentro daquele processo. E você Foi que tinha eu sintomas, Ellen, de mediunidade? Ou era uma busca assim de conhecimento? não era por sintomas, né? Tanto é que eu fui parar dentro da sala de apometria, porque faltou um médium, e aí o operador do grupo olhou assim, eu preciso de gente para trabalhar, vem. E eu disse assim, como assim, gente, vai trabalhar, né? E aquilo Todo mundo saiu quer assim, fugir, gente. é, Ninguém quer ser médium. exatamente. Ninguém Não, quer. entendi. E aquilo saiu espontaneamente, né? Tanto é que hoje eu ainda falo muito para as pessoas, não tem medo, porque tudo aquilo que a gente recebe, que aquilo que a gente vê, não é a gente, eu vou falar tal coisa. Não, você nunca pensa isso. Aquela coisa sempre vem, aquela transmissão é muito rápida, é forte, tu não tem como premeditar, né? Então eu parei dentro da sala e aí comecei a estudar, porque aí eu vi as coisas acontecendo, tá, o que que é isso? Então eu comecei a estudar. Aí foi aumentando, o que que eu passei? Já as pessoas vinham, já que está estudando, nos ensina. E aí eu comecei a ensinar, né? Então, eu dei aula por 14 anos de apometria. E depois, nesse meio tempo, eu saí, mudei de cidade, né? E teve uma desconexão muito grande com relação a isso, porque quando eu trabalhava com apometria, eu vi que tinha muitas pessoas que funcionava tranquilo, tinha outras que não funcionava, né? E eu disse assim, mas o que que tem de O errado, ego né? das E pessoas, né, Ellen? exatamente. Eu disse, o que que tem de errado? O que que não está acontecendo, né? Uhum. E eu também, eu tive depressão por 14 anos. Começou com a depressão pós-parto, né? E aí aquilo foi piorando e não tinha jeito de eu me conectar com as coisas, né? Eu disse, como é que as pessoas conseguem? Eu consigo ajudar as pessoas e não consigo me ajudar. Isso, então, foi uma coisa muito difícil dentro desse processo. Uhum. E aí, quando a Omni veio para o Brasil, a Omni é a escola de hipnoterapia, né? Ela está presente atualmente na Suíça, a sede, e se transfere por 27 países. Foi onde eu comecei, então, o trabalho de hipnoterapia, né? E a apometria, ela vem também da hipnose, né? Ela vem lá da América Central, ali de Porto Rico, e ela trouxe, esse médium trouxe para dentro do Hospital Espírita, lá com o Dr. Lacerda, a apometria, né? Então ele chamava antes de hipnometria. E o Uhum. Dr. Lacerda, no Hospital Espírita em Porto Alegre, passou a chamar de apometria. Então nós começamos a trabalhar com esse processo. E dentro da formação da Omni, eu conheci 3 colegas, né? E nada é por acaso. A gente em 100 hipnoterapeutas, né? O presidente mandou a gente se dividir em grupos de 6, nós os 3 fomos parar no mesmo grupo. Nada é por acaso, né? Tudo uma ressonância, gente. Não existe acaso nesse universo. Nem vocês estarem aqui assistindo a live. Exatamente. E aí, dentro desse processo, a gente começou a se descobrir, né? Enquanto apometras também, não só como hipnoterapeutas, né? E aí a gente começou a trabalhar juntos. E com o tempo passando, a gente recebeu uma mensagem lá pelo centro de Campinas, dizendo para nós assim: vocês estão negligenciando a parte que vocês aprenderam. Nós olhamos assim: como assim, né? Vocês têm que usar a apometria dentro do trabalho novo de vocês. E nós assim: como assim, Gente, né? é Para muito nós, sério isso. Ser médium é um ofício que exige muita responsabilidade, né, Ellen? exatamente. E com esse puxão de orelha, a gente assim, tá, mas tirar isso de dentro do centro espírita e trazer para dentro do consultório, né? Como a gente vai fazer isso, né? Sim. E aí veio o auxílio com relação a tudo isso. Depois, o ano passado, eu te conheci e fiz a multidimensional com você, que foi outra abertura de caminhos, assim, foi Era isso que eu fenomenal. queria que tu trouxesse, Ellen. O que que tu percebeu assim que agregou na tua jornada também a terapia multidimensional com a questão da apometria, se facilitou. Para quem não sabe, gente, dentro da multidimensional o nome já diz muita coisa. Tem muita coisa ali dentro de um atendimento, inclusive processos de apometria, né? Exato. E muito, muito parecido, né? Eu achei assim muito parecido, muito similar, só que com energias completamente diferentes, né? A apometria Energias mais elevadas, né? mais Mais elevadas, né? elevadas. Exatamente.
A apometria tem uma energia mais pesada, né? Porque na maior parte das vezes a gente tem que desmanchar trabalho, tem que desmanchar contratos, e a gente traz, no caso, desmanchar trabalho, a gente vai ter que trazer aquela entidade que fez o trabalho para desmanchar. Dentro da multi, aquilo se torna muito mais tranquilo, né? Tu não precisa desse contato tão forte, né? Onde às vezes o médium, né? Que nem agora a gente lá no centro de Campinas, a gente está com problema com uma médium que ela tem uma mediunidade desregrada, então ela sai recebendo fora, não consegue dormir. Então isso é aprender a controlar esse processo. E não precisa absorver a entidade, não precisa vir deixar receber. Tem como sim você entender de longe sem receber aquela energia. E a multi abriu meus caminhos para isso também, para essa sensação. E os meus mentores também, que se apresentaram de uma forma completamente diferente, né? Eu sempre tive eles junto comigo e sempre percebia. Tanto é que uma vez a gente precisou atender uma médica de Porto Alegre, lá em Pelotas, e ela estava muito mal. E não tinha o grupo inteiro, né? Porque o grupo de apometria, geralmente, a gente conduz com em torno de 8 médiuns, né? E nós estávamos defasados naquele dia. A gente precisava atender, não precisava deixar a mulher sem atendimento. Nós fomos atender com 4. Nisso, 2 operadores e 2 médiums. Foi um sufoco, né? E foi uma das vezes que eu desci, que eu entendi que eu desci a nível de umbral, o outro obsessor desceu também. Eu disse, agora, quem é que vai trazer o povo de volta? E foi onde o meu mentor me trouxe, pegou pela mão e me trouxe de volta, sabe? E na multidimensional, quando a gente fez a abertura aquele dia, ele veio e se apresentou de uma forma bem diferente do que eu via ele antes. Eu sempre via ele como sendo um japonesinho de olho puxado, de olho fininho, de puxado. Na multi, ele se apresentou completamente diferente, já uma entidade assim, toda azul, com um olhinho maior, então completamente diferente. Ele se apresentou desta forma e me disse: eu tinha que esperar você aprender, entender o processo para depois me apresentar como eu sou, devagarinho. Então, Exatamente. É toda uma jornada que é construída, né, Ellen? E exatamente. o que eu queria trazer aqui para vocês, o principal diferencial da apometria e da multi, não tem nada que é melhor ou pior. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui. Mas na multi, além da apometria, a gente faz mais um monte de coisa e é que nem a Keilinha colocou aqui. A multi traz uma suavidade e ao mesmo tempo é uma cura muito profunda, tá? E na apometria, o médium tem que doar muita energia vital para fazer o processo. Na multi, isso não acontece, porque a gente recebe a energia da terra para fazer os movimentos ali que a equipe espiritual vai fazer. E quem tem medo não enxerga nada. Na apometria, o médium tem que enxergar e ver essas coisas, né, mais densas, desafiadoras. Não é todo mundo que está preparado para ver a espiritualidade real. Quando a gente fala de mediunidade, tem muita gente que já fica arrepiado, tenso, já quer sair correndo. E não é bem assim, gente. Porque o primeiro ponto é que nós somos seres espirituais vivendo neste corpo material, nesse veículo. Se eu tenho medo de espíritos, eu tenho medo da minha própria natureza, não faz sentido nenhum. E outro ponto, quando eu tenho conhecimento, eu não sou ludibriada por esses seres, porque assim como nós temos seres de luz, humanos do bem, nós temos humanos do mal, que ainda não têm ética, não têm discernimento, sabedoria. Também existe isso no plano espiritual. Então, assim como embaixo, em cima, existe já essa lei hermética, a qual todos nós estamos envolvidos, né, sobre ela, quer a gente acredite ou não, e a gente está suscetível a receber essas influências. Chico Xavier, que para mim foi o maior médium de todos os tempos, depois de Jesus, porque Jesus era médium também, gente. Podem ler a Bíblia, vocês vão ver várias manifestações ali de mediunidade, né? E ele falou, inclusive, vocês farão coisas maiores ainda do que eu. Ele já estava dizendo que a mediunidade ia se tornar algo natural.
Então, o que eu percebo também é que as pessoas estão despertando mais a mediunidade delas. Quase todos os atendimentos que eu tenho têm alguma correlação mediúnica ali, principalmente as crianças. Então, papais que estão vendo a live, é muito importante que vocês comecem a se informar sobre isso, porque vocês vão ter que dar esse amparo e esse apoio para os filhos de vocês, porque em algum nível todos nós somos médiums. Nem todo mundo tem essa mediunidade ostensiva, como a Ellen tem, como eu tenho. A gente tem ela em alguns níveis, mesmo a minha própria mediunidade, ela oscila bastante. Às vezes eu enxergo, às vezes eu ouço, né? Então, isso não é algo cristalizado, não é linear, como a nossa mente quer que seja. É algo que oscila, é cíclico, né? Então, é muito importante a gente se abrir e começar a estudar, porque aí o medo vai embora. Eu morria de medo de espírito, gente. A minha mediunidade, ela era tão séria que quando eu era pequena eu enxergava, isso eu fui acessar depois, porque quando a gente tem um trauma, a gente bloqueia e não lembra. E eu via os seres, e aí o que que eu fiz? Aqui, ó, eu era obesa, gente, quando eu era pequena, muito obesa mesmo, mórbida. Por quê? A gordura é uma camada de proteção, né? Então, eu fechei a mediunidade num sentido de não querer lidar com ela, de fingir que as coisas não estavam acontecendo. Só que ela sempre esteve presente na minha vida. Eu até postei ontem, porque eu recebo muito Ellen, talvez também aconteça contigo e os seus pacientes, que as pessoas trazem, eu tô sempre esponjinha, sugada, drenada, eu saio para conversar com alguém, eu volto com 500 quilos nas costas, vou num Uhum. hospital ou num cemitério, volto cheio de coisa. Isso não é normal, Sim. não é normal. E você pode aprender a trabalhar com isso. Muito que a gente faz dentro da apometria, quando a gente traz os médiums primeiro, é ensinar o médium que ele pode trabalhar com essas coisas. Não tem que receber qualquer coisa que vem, não. O corpo dele é ele que cuida. Então, até para isso, né? Quando a gente vai atender alguém, a gente se protege também, a gente se cuida, se protege. Imagina se a gente não fizesse isso, como é que a gente ia É o fazer, né? E todo básico, né? o básico, né? E toda a Uhum. espiritualidade, eles sabem direitinho quem que eles trazem, como é que eles vão trazer, como é que eles vão fazer. Quando é pesado demais a antropometria, eu vejo que eles retiram para longe. A gente recebe de uma forma mais intuitiva, né? Foi isso que eu percebi muito com a Multi também. Uhum. Até a própria conexão é muito diferente. Antes, e eu vejo isso pelos médicos que estão trabalhando agora, os que vêm da Umbanda, eles recebem muito forte. E a minha conexão já não é mais assim. É A minha conexão tem sutil. sido Quanto mais elevada a frequência, mais sutil é. A gente está sempre em exatamente. busca de sensações muito fortes, de fisicalidade. A espiritualidade, ela é muito sutil. Seres de luz. Seres que são Exato. muito densos, eles chegam, né, já com uma energia mais densa. E a gente não deve buscar a espiritualidade em busca de sensações, né? A gente tem que fazer o processo pela nossa edificação, pela nossa melhora, não buscar levianamente a espiritualidade. Isso também tem consequências, né? Buscar se Até conhecer. e Te ouvindo. Oi, Sara. Oi? Agora voltou. Eu não estava te Ai, ouvindo, voltei. agora sim voltou. Voltou que deu o limite de 1 hora aqui no meu telefone e aí eu tive que fechar para retornar. Perdão, gente. Ah, certo. Tem ali o filme Os Mensageiros. Eu sugiro que todo mundo assista para compreender um pouco mais sobre o funcionamento da espiritualidade da luz e da não luz. Ali traz muita informação e traz muito sobre a responsabilidade dos médiums, né? Porque a gente, quando faz mau uso da mediunidade, a gente tem
uma ação e reação bem pesada, porque é um comprometimento muito grande. Então, eu vejo muitas pessoas que despertam e querem porque querem ativar a mediunidade. Gente, a gente não tem como só ver coisa linda quando a gente abre a mediunidade. Eu, por muito tempo, vi coisas muito pesadas que eu não conseguia nem conversar com as pessoas ao meu redor até que eu equilibrasse. Por quê? Não é normal ver o tempo inteiro. Agora eu só vejo dentro dos atendimentos. Isso da gente ficar vendo espírito o tempo inteiro enlouquece uma pessoa. Tanto que muitas pessoas que têm essa mediunidade muito aberta e desequilibrada acabam parando numa clínica psiquiátrica. A maioria Uhum. das pessoas que estão lá tem mediunidade desequilibrada, são diagnosticadas com esquizofrenia, com bipolaridade, tá cheio de processo espiritual ali por trás. Não Exatamente. exime que a gente tenha que usar a medicação. Vai ter momentos que Sim. talvez o médium Foi vai por isso que precisar o Dr. ajustar. Lacerda Foi por isso que o doutor Lacerda, quando começou a apometria no Hospital Espírita em Porto Alegre, ele tirou muita gente lá de dentro, porque a maior parte era mediunidade desregrada. Quando Uhum. ele conseguiu colocar essa mediunidade em ordem, ele foi liberando os pacientes do hospital. Isso aí. Tem trabalhos muito bonitos. A gente tem muito merecimento de ter nascido aqui no Brasil e da gente ter tanta facilidade de se conectar com esses ensinamentos da espiritualidade. Tem um monte de hospitais espíritas espalhados pelo Brasil. Tem um monte de casas que fazem voluntariado com o Reiki também, que veio apoiar muito as pessoas que têm processos de saúde, né? Então, cada vez mais essa medicina vai ter um olhar integrativo, é a medicina do futuro. A gente começar a olhar para a saúde e não para a doença. A maioria dos profissionais da saúde ainda estão só olhando para a doença. Isso não é a solução. A gente tem que trabalhar para que as pessoas fiquem cada vez mais equilibradas e prevenir, né, para que a gente não entre em processos de desequilíbrio no nosso corpo. A Marina colocou aqui, até porque se posicionar para o outro, não depositar o que não permitimos. E não somos só esponjas, também doamos, né? Pelo próprio equilíbrio de campo. Exatamente, exatamente. E a maioria das pessoas que fala que é esponja, e eu vejo isso em quase todas as pessoas que possuem esse tipo de mediunidade, é uma mediunidade, aliás, era isso que eu queria dizer, desculpa, me perdi ali lendo. Essa é a mediunidade empática, que a gente acaba, em vez de ficar neutro ali com o campo da pessoa, a gente puxa e transmuta, só que nem todo médium consegue transmutar. Por isso que o pilar energia é extremamente importante. Eu sempre vou bater nisso aqui, porque a gente, antes de ser esse corpo, a gente é energia, inclusive o corpo é um nível de energia mais denso. A gente tem que olhar para isso, né? Temos que cuidar e limpar a nossa energia. A gente não tem que tirar pó da casa, a gente não tem que tomar banho todo dia. Se a gente não limpa a nossa energia e vem só fazer a limpeza energética do final de ano, quanta energia acumulada que tem ali. Porque eu vejo isso muito acontecer. Então, gente, busquem olhar para isso. Né? O reiki eu sinto assim como essencial para todos os seres humanos do planeta, porque a gente está cada vez mais com processos de baixa imunidade. Não posso nem falar o nome da PAND, vocês já entenderam o que eu quis falar, senão eles vão fechar a live. Isso vai ser cada vez mais comum. Então, a gente precisa ter ferramentas que nos ajudem a manter a saúde de uma forma integrativa, que a gente possa ir tendo autonomia para cuidar da nossa energia, inclusive da nossa mediunidade, porque para mim, pelo menos, a única forma que eu encontrei de equilibrar a minha mediunidade foi com o Reiki. O Reiki me ajudou a fechar o meu campo, a proteger o meu campo, a transmutar as energias que eu ficava absorvendo dos ambientes e agora, graças a Deus, né? Agora não, já faz um bom tempo, mas que eu tenho esse equilíbrio, porque senão eu nem poderia sair de casa. E eu vejo que muitos médiums em desequilíbrio fazem isso, eles se isolam.
para que eles não precisem ter todas essas sensações. Isso também não é o caminho, né? O isolamento. A gente tem soluções hoje em dia. E a gente tem uma evolução também já, né? Tanto é que depois da multi, dentro da apometria, quando vem algumas entidades muito fortes, eu já percebo que eles não deixam que essa entidade chegue muito perto. Então, a própria mediunidade vai modificando. Então, foi o que eles nos trouxeram num dos atendimentos. Vocês não precisam mais chegar nesse nível de absorver, de deixar a entidade chegar dentro do campo energético de vocês e fazer o que ela quiser. Não, a, a evolução da nossa mediunidade, ela vai ser pela intuição. A gente conversa com Psíquica, vocês né? pelo Muito psíquica. Uhum. exatamente pelo mental e não por desse tipo mais grosseiro. Eles falaram Da assim, por quê? incorporação e Da tudo mais. incorporação. Uhum. Exatamente, não há essa necessidade. A necessidade é que vocês sintam a frequência, consigam trabalhar aquilo e transformem na mesma frequência. Então, eu percebi dentro da apometria essa diferenciação também. Uhum. Não há ainda, não há mais aquela necessidade do choque anímico tão forte como tinha antigamente. Está sendo tudo mais sutil, de uma forma muito mais sutil, como se Amém, eles né, estivessem Ellen? ensinando a gente a trabalhar de uma outra forma, da forma como eles trabalham, né? Porque quando a gente abre a apometria, a gente não é que eles que descem, é a gente que sobe, a gente desdobra e a gente sobe ao nível deles. Então, é isso que eu tenho percebido, assim, a sutileza como a coisa tem acontecido, né? É com todos os médiuns? Não. É como se eles pegassem um pela mão de cada vez e fossem ensinando a todo mundo subir e trabalhar de uma forma diferente, mais sutil do que como era antigamente. Com certeza, e até dentro dos médiums, cada médium é único, né? Assim como dentro da terapia multidimensional, cada terapeuta multidimensional é único. Dentro da multi, a gente fala muito sobre as horas de voo. Então, não existe terapeuta melhor ou pior, existe aquele que se dedica. Então, o terapeuta que está ali se auto-aplicando, porque sempre começa por nós, né? O processo e se colocando a serviço, atendendo pessoas, ele vai cada vez mais criando o corpo de luz dele, se conectando com frequências cada vez mais elevadas. Gente, eu tô com uma aranha em mim, peraí. Pronto, uma amiguinha. E aí, isso por si só também vai trazendo mais resultados e mais autoconfiança, porque os médiums acabam tendo muita insegurança, porque daí vem aquele questionamento: é meu ou é do outro? A gente precisa estar em constante orai e vigiai. O Chico ele falava, a cada pessoa existem 10 espíritos ali influenciando ela. Então, mais do que 90% dos nossos pensamentos nem são Então, nossos, nossa. gente. E como a gente se identifica às vezes com os nossos pensamentos, principalmente com os ruins, né? Então é começar a refletir. Eu tava bem e do nada baixou a minha vibração. Da onde que tá vindo isso? Isso é meu? Se não é, o que que eu faço? Elevar a frequência. Não tem outra alternativa. A gente tem que requalificar a energia. O reiki ajudaria nesse caso. Meditação, vários outros processos energéticos que a gente pode estar fazendo. Dependendo da situação, pode acontecer uma obsessão, um acoplamento, e aí vocês vão precisar de outra pessoa para estar te ajudando vocês. Dificilmente a gente consegue remover sozinho um acoplamento, né? Então, Sim. também saber reconhecer o momento de pedir ajuda. A Keila colocou. O reiki me ajudou muito nisso, me trouxe mais proteção. Depois da iniciação de reiki, gente, a nossa aura, que é como se fosse um ovo que fica aqui ao nosso redor, para separar um pouco a nossa energia do que é de um e do que é de outro, ela amplifica no mínimo 5 metros para frente e para trás, em proteção, né? Então, isso ajuda muito a gente a lidar com o que é Sim. estar encarnado, porque aqui nesse planeta é como se fosse um presídio, uma escola, um manicômio, tudo ao mesmo tempo. Né? Exato. E nessa
região que você trouxe, 4 metros que a pessoa se aproxima, a entidade se aproxima, ela já está dentro do teu campo energético. Então faz isso com que você consiga proteger o seu campo, a sua mediunidade, o seu espírito dentro desse processo. Sim, com certeza. Então, a gente tem várias possibilidades da gente estar mantendo mais a nossa qualidade de vida, porque se a gente não cuida da nossa energia, vai impactar no mental, vai impactar no emocional e por aí vai, né? Então, Exatamente. é uma dúvida que eu percebo muito, que as pessoas pedem, ai, mas todo mundo é médium? Sim, senhor, sim, senhora. Todo mundo recebe essas sensações em algum nível. A gente fez uma dinâmica na vivência, Ellen, que era para liberar o controle. Vejam só. Aí cada um escolheu um parceiro para fazer dupla, né? E aí um deles vendava os olhos, que é o que está acontecendo com a Ellen agora, que ela não está me enxergando. Vendava os olhos e o outro ficava ali para dar o suporte. Essa pessoa tinha que caminhar no escuro para liberar o controle, para Uhum. entrar no fluxo da vida. E todas as mulheres que fizeram esse exercício, elas falaram que enquanto que elas estavam caminhando, porque ali o espaço não era muito grande, né? Era ali no espaço da yoga, das dinâmicas de grupo da clínica, elas já sentiam o campo de energia da outra pessoa chegando antes, então Uhum. elas já faziam assim um movimento de proteção. Então todo mundo sente isso em algum nível. E Não essa é tem a como. nossa próxima evolução, né? A nossa percepção sensorial Isso. é a próxima evolução. A gente tem 5 sentidos, esse é o próximo sexto sentido que a gente está desenvolvendo, né? Que eles dizem que a gente precisa trabalhar mais ainda a intuição. Uhum. Com certeza, com certeza. É, é isso aí, gente. Vocês têm dúvidas sobre mediunidade, sobre espiritualidade? Ninguém botou dúvidas aqui, vocês só estão complementando a gente. É o momento, aproveitem a consultoria aí da gente. Talvez seja muita coisa nova, né? O que a gente tem trabalhado muito dentro da É, apometria, que eles têm trago para a gente, é trabalhar o nosso eu, né? Porque que sim, quando Jesus dizia, vós sois luzes, vós sois Deus, orai e vigiai, o que a gente está fazendo é para olhar dentro da gente, né? Então, muita coisa a gente busca, muita coisa a gente traz, né? Muito coleguinha, muito obsessor, a gente acaba trazendo para junto da gente por causa da nossa frequência. Então, quando a gente passa a se conhecer, a nossa frequência aumenta e, consequentemente, você desvia disso tudo, né? Você não consegue, né? Aquele espírito obsessor, ele não consegue chegar até você porque está em frequência diferente, né? Então, isso é uma coisa que eles têm pedido muito para a gente trabalhar. As nossas faixas de vidas passadas, os nossos mentais inferiores que não foram trabalhados ainda, né? Trazer muito isso para que a gente consiga se proteger mais e consiga trabalhar de uma forma mais tranquila. e é bem bacana também, gente, complementando a Ellen, olhar também para o campo ancestral, porque a gente carrega muitas coisas da ancestralidade também, né? Buscar dar uma olhada com carinho para ver quais são os padrões que talvez vocês estão repetindo na inconsciência, né? A gente tem como quebrar, a gente não precisa ficar repetindo as dores da ancestralidade. É um campo bem importante da gente trabalhar. Antes de responder a Érica, eu só queria trazer também um ponto que é muito importante, gente, porque a gente acaba sendo arrastado pelo inconsciente coletivo, que é um outro campo que também acaba pesando muito na gente, que é a soma de todas as consciências encarnadas e desencarnadas do planeta, que é o medo. Toda a matrix de controle, a sociedade, ela trabalha muito com essa questão desses gatilhos de sobrevivência. E no astral inferior, nesses seres da não-luz, não é diferente. Então a gente tem que trabalhar para sair de processos de medo. Isso é muito importante, porque a quinta dimensão, essas frequências mais elevadas, para onde a gente está caminhando, como formiguinhas, muito vagarosamente, né? Para acessar a nova era, ela é uma frequência do amor.
E tem muita gente que acha que a frequência contrária ao amor é o ódio, e não é, é o medo, é a energia do medo. Então, eu estou trazendo muito isso, a gente está trabalhando muito também na formação da cura energética que eu faço, esse pilar. A gente tem que quebrar os medos. Eu estou toda hora chamando minhas alunas, porque tem muitas que têm travas com a internet. Vamos lá, vamos quebrar os medos, vamos fazer live, vamos fazer vídeo, porque os medos nos controlam e nos colocam lá embaixo, em frequências umbralinas, né, desses seres da não-luz. E isso faz com que o nosso campo se abra, fique vulnerável para ataques energéticos, para influências negativas. Então, o que, que a gente tem que fazer? Se preocupar com esse tipo de ser que existe? Não. É focar no nosso processo, que nem a Ellen disse, elevar a nossa vibração, elevar a nossa frequência, estudar, aumentar o nosso nível de conhecimento sobre energia, sobre nós mesmos, sobre tudo, para que a gente não seja uma presa influenciável. A maioria das pessoas se deixa dominar pelas massas. Elas acabam, elas veem uma notícia, elas já tomam como verdade e já vão entrando em processos e não entram nessa reflexão. Será que isso é verdade? Será que isso faz Sim, né? sentido? O questionamento é extremamente importante para um médium, para qualquer pessoa. O conhecimento, né? A gente se conhecer, Conhecimento. se entender, porque assim, dentro da hipnoterapia também, quase que 95% é medo, 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 medo. Sempre é o medo que faz a pessoa se trancar dentro de casa, que não sair, de não conseguir trabalhar, de ter medo de trabalhar. É medo, quase que 95%. Um que outro que aparece com alguma coisa diferente, Medo de mas a sua maioria é medo. engravidar, medo de falar em Ansiedade, público, é medo de medo de alguma dirigir. coisa. Tudo tem que ser Uhum. quebrado, gente. Tudo isso tem que ser quebrado. Vocês vão ter que olhar para isso. Se não for nessa existência, vai ser na próxima. Só que aí vai ser com juros. Não é Isso. para assustar vocês, mas a gente tem que tomar as rédeas do nosso processo evolutivo e começar a se mexer. Não dá para ficar mais empurrando para baixo do tapete. Não tem, a gente não tem mais esse tempo. Não tem. Temos que estar E correndo. evoluir é olhar para dentro da gente. É aqui dentro que a gente precisa evoluir. É ali que estão todas as respostas, né? A Exatamente. Érica pediu sobre o sonambulismo. É mediunidade? Como controlar isso? Primeiro ponto. Antes da gente qualificar qualquer coisa como mediunidade, a gente usa o discernimento e faz todos os exames necessários com a medicina convencional. Então tem que investigar, talvez ir para uma clínica de sono, tentar entender. Muitos processos de sonambulismo, sim, têm correlação com mediunidade, mas antes da gente ir por esse caminho de achar que é mediúnico, a gente tem que descartar todas as possibilidades, tá, gente? Sim, exatamente, porque assim, Importante. o sonambulismo, ele primeiro, ele faz parte do teu sistema físico, tá? Então a gente tem uma glândulazinha ali no cérebro que chama pineal, que ela controla nossas emoções e controla o nosso sistema nervoso autônomo. Então o sonambulismo, o que que acontece? São períodos onde a sua mente vai entrando em meditação, digamos assim. Quando você vai entrar em meditação, você vai baixando a sua frequência neuronal. E aí ela começa a baixar. Então, o primeiro estágio que ela entra é o sonambulismo, que é quando o córtex do cérebro ele baixa a frequência e dá condições do sistema autônomo funcionar. Se você está com alguma coisa durante o dia que estava te incomodando, durante a noite você vai trazer aquilo de uma forma mais forte. Se você tem mediunidade e não está controlando, aí você fica mais suscetível a isso acontecer, ao obsessor influenciar. E não só o obsessor, né? Muitas pessoas têm medo só o obsessor, obsessor. O teu anjo de guarda também, ele consegue te auxiliar dentro desse processo, né? Então, a primeira coisa é evitar o medo, porque assim, você está amparado assim, mesmo nesses estados, tá? Estados de hipnose entra, passa pelo sonambulismo, que é onde a maior parte do tratamento a gente faz nesse estado, e aí depois a gente vai baixando mais profundamente. Então, são estados também do seu corpo físico, isso também existe no seu corpo físico, que você consegue controlar?
Sim, você consegue controlar também. Maravilhoso. E já trazendo aqui, gente, toda noite, quando a gente está dormindo, é o nosso corpo que dorme. Todos nós Uhum. passamos pela projeção astral. Quem aí, me contem aqui pra gente, já se viu dormindo? Isso é bem comum. As pessoas levam um susto, acham que morreram, porque isso acontece todas as noites. O que que diferencia? Poucas pessoas trazem a informação para o corpo. A gente é tão denso, mas tão denso que quando a gente volta com o espírito para o corpo, a gente não costuma lembrar. A gente se encontra todas as noites com os nossos anjos, com os nossos guias. Eles estão ali. Mas fulana, você tem que se alimentar melhor. Mas fulana, não dá para só viver de espiritualidade. Tu tem que movimentar o teu corpo. Mas fulana, tu tem que perdoar. Tu sabe que se tu não perdoar, tu vai ficar emaranhada com essa pessoa. Estão o tempo inteiro ali tentando nos ajudar. A gente é um Exatamente. tanto teimoso no processo. E não se Então, assustem quando vocês têm aquela sensação de que vocês pularam na cama, acorda sobressaltado. Aquilo ali nada mais é quando você volta rápido demais para o corpo e aí o corpo sente. Não tem nada de obsessor, nada de errado. Você só voltou para o corpo muito da sua rápido. Tá tudo tranquilo. nave. Sim. Gente, tá dando para ouvir aqui, tá dando um temporal agora. Não sei Uhum. se tá dando para me ouvir bem. Tá dando, Ellen? Senão eu vou botar o Aqui meu fone. tô ouvindo bem Ah, tranquila. ai, ótimo. Senão eu coloco o fone. Eles colocaram aqui como elevar a frequência quando estamos muito deprimidos, por exemplo. Tem que ver qual que é a origem desse sentimento de estar deprimido. Dependendo de onde que está vindo essa raiz, você vai ter que fazer terapia, né? Para ter um amparo ali para auxiliar a liberar pelo menos as camadas mais profundas do que está acontecendo. Talvez, dependendo do que for, até precisando de auxílio de um psiquiatra para organizar ali, né, os níveis do teu cérebro. A gente não exclui nada, gente. É tudo união, que nem a Ellen disse, está no corpo físico, está conectado com o espiritual. A gente está ali nesse processo contínuo de conexão. Não tem como excluir uma coisa ou outra. Não é ruim tomar remédio. É ruim Não. só tomar remédio e não olhar para o que está trazendo isso à tona. Isso é pisar em cima do buraco sem olhar para o buraco. Mas quando a gente está com uma crise, por exemplo, estou com uma crise de ansiedade. Vou pedir um reiki? Posso até pedir, mas vai lá tomar, vai lidar ali com o psiquiatra e lidar com essa estabilização no teu campo. Não podemos nos alienar e só focar no espiritual, nem só no material. É isso que trouxe todo o desequilíbrio para o planeta. A gente tem que caminhar junto, espiritualidade e matéria. Exatamente. É as duas coisas andando junto, né? Então a medicação ela vai te ajudar nesse ponto a você estabilizar para você conseguir entender e buscar a causa raiz daquilo. Aí no momento que você consegue tratar aquilo, aí o médico vai retirar a sua medicação aos pouquinhos. Isso, e o básico, né, gente? Não ficar vendo noticiário, quer se informar, abre ali rapidinho um jornal, pega o que tu precisa para seguir com a tua vida. Porque se a gente liga ali o noticiário, às vezes 10 minutos nossa frequência já baixa. E é uma questão de vibração. Se eu estou só me conectando com vibrações baixas, eu vou atrair seres de baixa frequência. Se eu elevo a minha frequência, faço leituras edificantes, ouço músicas edificantes, mantras, aplico energia, faço meu auto-reiki, tenho ética, conduta dentro da vida, não tem como essas frequências baixas me atingirem. Não tem. Não dá liga. A M não conecta com o FM. Esse é o primeiro ponto. Isso Exatamente. que a gente tem que quebrar o medo. Não tem por que ter medo desses seres. É o que eles querem, na Exatamente. verdade, que vocês tenham medo, porque daí eles conseguem manipular vocês, acoplar, obsedar e todos os demais processos, né? Então, o medo ele Exatamente. só coloca a gente para baixo, não é
E o Nada. corpo físico é a mesma coisa. Eu me lembro que quando começou a PAN lá no início, a gente foi para São Paulo numa formação da hipnoterapia. E o Ah, doutor Beni Amorim, que ele é neurocirurgião do Hospital Albert Einstein, ele chegou para nós e perguntou assim: o que vocês estão fazendo aqui no meio da pandemia? Nem o shopping lá embaixo está aberto. O que vocês estão fazendo aqui? Aí nós lembramos, a gente veio estudar. Aí ele disse assim: quem é que pegou o couro, né? Aí 4 levantaram a mão. Ele disse, olhou para os 4. Não, médicos, vocês estão fora porque vocês estão na linha de frente, então a gente não pode contar com vocês. E os outros? Quem pegou? Ninguém mais. E aí ele disse assim para nós, vocês entendem por que vocês não pegaram? Nós assim, não, porque vocês não estão com medo. Quando a gente está com medo, a gente baixa a imunidade e automaticamente você tem condições de pegar qualquer doença, qualquer sim. uma. O grande problema nos hospitais hoje está sendo o medo, porque as pessoas estão com medo de tudo que estão vendo nos jornais, chegam lá no hospital sem nada, só que com medo, a imunidade lá embaixo, e aí eles pegam a doença lá dentro do hospital, e aí está se proliferando mais por causa do medo, porque a imunidade está baixando. Então, o medo é essencial. Saber controlar, saber entender esse processo é essencial para a gente se proteger tanto fisicamente quanto espiritualmente. Bem importante, né? Então, gente, foquem em elevar a frequência de vocês. Tem obras do Chico Xavier fantásticas para vocês aprenderem mais sobre mediunidade. Tem toda ali, eu acho que são 12 livros do Espírito Emmanuel, que foi ditado por Chico, canalizado pelo Chico, aliás, que eles falam profundamente como funcionam os processos no plano espiritual. Eu tenho um curso gravado também de mediunidade com a Thalita e um outro com a Vitória, em que a gente aborda profundamente hábitos, né? Porque tem hábitos que ajudam o médium e tem outros que prejudicam. A questão da hierarquia dos mentores e seres de luz, dos obsessores, né? Dos seres da não-luz, proteções, limpezas energéticas, como lidar com as emoções, que foi essa pergunta que veio também, né? A gente tem que aprender a lidar com as emoções, porque elas não são ruins. Os mestres ascensionados, Jesus, tinha emoções. Vocês não lembram do episódio que ele entrou no templo e saiu derrubando tudo? Ele estava com raiva. Então, mesmo um iluminado, ele tem emoções. Elas não são ruins. A gente tem que aprender a lidar com elas, principalmente o médium, porque se o médium não cuida das suas emoções, ele facilmente se conecta com essas baixas frequências, ou ele se identifica com uma energia que não é dele, ele acha que é dele essa tristeza, às vezes nem é dele essa tristeza, é um ser que está ali pedindo ajuda para ele, porque quanto mais luz, mais a gente chama atenção também para servir. Todo mundo vai chegar num momento que vai ter que servir, independente da profissão que trabalhe. A gente vai É tem que evolução, entrar nesse né? aprendizado. É evolução, a gente Evolução. vai ter que ser assim. É acessar essa energia do amor, da compaixão, né? Então vai chegar um momento que todo mundo vai fazer isso do seu jeito. De tem gente que vai ajudar ONGs de animais, tem gente que vai ajudar a fazer comida para as pessoas que não têm, fazer aquele sopão. Tem gente que vai aplicar reiki voluntariamente, tem gente que vai servir como médium no centro ou nos atendimentos. A gente tem inúmeras oportunidades de servir e de auxiliar, mesmo dentro da nossa família. Isso E que a tudo é gente possa mediunidade, aproveitar, né? né? Isso Isso. tudo é mediunidade, né? Porque quando você vai lá fazer o Verdade. sopão, é porque você tem predisposição para aquilo e você está colocando a sua energia naquela sopa. Sim. Isso é mediunidade também, você está De entregando a sua bênção. energia Sim, exatamente para que aquilo seja bem, que alimente bem, então é mediunidade também. sim. Bem lembrado. É uma energia de bênção. Uhum, exatamente. Você faz aquilo, quando você faz com gosto, com amor, você está dando a sua energia, você está doando a sua energia, isso é mediunidade. Então a gente tem muito Conselhos mais de coisas para mãe, dar gente. do que para a gente ter medo. Então a gente Sim. tem muito amparo. As
mães que estão aqui na live certamente já tiveram aquela sensação, aquela premonição de falar alguma coisa pro filho, tipo, não faz tal coisa, não vai por esse Uhum. caminho. Isso é mediunidade? É a É a mediunidade da força, inspiração? aquelas mães que a gente de vez em quando tem aquela força que a gente não sabe de onde vem, né? Uma vez eu tive que segurar o meu filho para costurar a testa aqui, eu disse assim, eu nunca conseguiria fazer isso, mas vem uma força que a gente não sabe de onde. Exato. E a gente tem como receber toda essa força dos nossos anjos. Todo mundo, isso também é uma dúvida que eu recebo muito. Todo mundo vem com uma equipe espiritual. Ninguém tá aqui sozinho, jogado na selva, na Babilônia. Não. A gente tem no mínimo 3 seres que nos acompanham. Quem tem, trabalha com mais pessoas, com grupos, com coletivos, vai ampliando essa equipe porque a sua missão atinge mais pessoas também, né? Então, vocês não estão sozinhos. Isso é algo bem importante para quem está iniciando os estudos, está despertando, está querendo desenvolver a mediunidade. Vocês não estão sozinhos. A gente tem todo esse amparo, essa força desses seres que estão ali torcendo por nós, que sabem exatamente quem a gente é, mais do que a gente mesmo, Uhum. né? E eles sabem para qual que é a direção que a gente tem que caminhar. Eles vão fazer de tudo para que a gente siga esse caminho do amor, porque não precisa ter dor. Mediunidade não equilibrada leva para um caminho de muita dor. Mas se a gente Exato. abraça, começa a estudar, começa a equilibrar ela, é um lugar de muita luz, de facilidade, um campo de facilidade, da gente saber onde investir nossa energia ou onde não investir, da gente ter intuições que nos ajudam a resolver coisas com os nossos filhos, com a nossa família, com o nosso trabalho, que nos ajuda a acessar questões do nosso autoconhecimento. Então, o primeiro ponto do médium não é nem ser um intermediário, é realmente se trabalhar intimamente, né? E Para se conhecer, não? se conhecer. E uma das coisas Perfeito. que eu pedi, uma das coisas que eu pedi na época que regulasse essa mediunidade também. Uma vez eu quase tive um acidente porque eu achei que eu estava atropelando alguém na minha frente, não tinha ninguém. E aí eu disse assim, não, peraí, vamos controlar esse negócio, né? Assim não dá, porque imagina, eu podia ter causado um acidente porque eu estava enxergando um espírito, não era ninguém físico, né? Então, aprender a entender, aprender a se controlar, né? E o que mais eles pediram? Vai estudar, porque só você estudando eu consigo conversar com você. Se você não estudar, eu não consigo ter meios para conversar com você. Então, estude, que aí fica mais fácil para mim também transmitir para você o que você precisa. Então, Isso isso foi uma grande é cobrança que eu tive. essencial. Estude para mim conseguir te ajudar. E, inclusive, para os meus alunos de terapia multidimensional, que eu vi que tem vários aqui, essa é a chave para vocês fluírem cada vez mais na multi. Precisa estudar, porque vocês só vão decodificar as informações que vocês estão recebendo ali dos seres de luz quando vocês tiverem mais conhecimento. Então não tem essa, ai, mas até quando eu vou estudar? É para sempre, gente. A gente Sempre. vai estar em contínua evolução. Não dá para ter preguiça no processo de evolução. A gente pode de vez em quando dar uma parada, uma respirada, mas a nossa alma ela precisa ser nutrida, o nosso mental precisa ser nutrido e conforme a gente vai criando esse dicionário interno, os seres de luz conseguem ir mandando essas intuições e nos ensinando, nos ajudando dentro das sessões também, na nossa vida, em tudo, né? Então, não tem como ter preguiça no autoconhecimento, gente. É diária essa labuta, é constância. A chave é constância. Onde quer que a gente esteja, se a gente tiver constância, a gente vai conseguir ir subindo esses degraus e evoluindo, seja nas finanças, seja no nosso trabalho, seja num relacionamento. Existe dedicação. Não existe pílula mágica. Inclusive, equilibrar a mediunidade. Eu levei muito tempo para equilibrar a minha. Não é uma sessão que vai equilibrar. É Exatamente. todo um E a se processo. conhecer, né? É, porque
assim, ó, nem toda psicografia, ela é de um espírito externo. A psicografia pode ser Sim, sua, porque você já aprendeu muitas coisas também. A gente está numa evolução que a gente aprendeu muitas coisas. Então, você pode psicografar algo que é do seu mental superior, coisas que você já aprendeu e que você está transmitindo. Então, não achem assim que vocês não sabem nada, não, vocês têm muito conhecimento aí dentro, sim, sim. É conseguir acessar esse conhecimento que a gente já tem e trazer. Na maior parte das vezes, a gente se fixa na parte negativa, porque eu não sei isso, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Não, quanto mais você estuda, mais você sabe. É que às vezes a gente não tem noção da quantidade de coisas que a gente já sabe, da quantidade de coisas uhum, que a gente já aprendeu. Então, não acho que você não sabe nada, você sabe muita coisa sim, é só acessar, é só ter tranquilidade, meditar e acessar aquilo que você já aprendeu. exatamente. Tem até aquela frase, né? Não sabe por onde começar, começa por dentro. A gente vai ter Exatamente. muitas respostas se a gente para ali 5 minutos por dia. Não precisa começar com 1 hora. Ninguém consegue começar Não, com 1 hora de meditação. não, Para 5 minutos, fecha os olhos, se conecta com o teu coração, com os teus anjos e pede pelas respostas. Esteja aberto. exato. Talvez não vai vir ali. Talvez vai levar um tempo para vir. Os nossos canais estão tão entupidos, né, de energias, de densidades, até limpar leva um tempo também para a gente conseguir entender as informações, né? É, Então é todo um processo, gente. Tem que ter dentro, paciência com o processo de cura também. Não dá para ter dentro da pressa. dentro da hipnoterapia, eu levo 3 sessões para conseguir fazer a pessoa acessar os seus níveis mentais. Então, aí ela entra dentro de um processo onde ela mesma começa a se perguntar o que ela quer e o que ela precisa. Então, as respostas estão dentro da gente. Então, eu consigo 3 sessões, são 9 horas para mim conseguir fazer com que a pessoa entre dentro desse processo, onde ela consiga se perguntar e se responder o que, que ela precisa naquele momento, para conseguir acessar os seus mentais ali superiores. Ainda que é pouco tempo, né, Ellen? Se tu parar para É, pensar. a hipnose consegue fazer um pouco mais rápido, porque a gente consegue tirar muitos, o eu não sei, eu não consigo, a gente consegue liberar isso daí para conseguir chegar mais rápido. Porque se a gente depender daquela, eu não consigo fazer, eu não sei. Ah, mas são meia hora de terapia, tem que ficar esperando. Não, então a gente consegue liberar essa parte e aí consegue chegar um pouquinho mais rápido. Mas aí mesmo assim é bastante tempo. Mas eu digo comparado, né, com a vida imortal que nós Ah, sim. temos, né? Há tantas existências que a gente às vezes está carregando processos e desordens e dificuldades. Se a gente se dedica um pouco ali dentro da terapia, é outra coisa, gente. Eu tô cada vez mais priorizando pessoas que querem viver um processo terapêutico comigo, pessoas que só vêm me procurar uma vez por ano para limpar as cacas acumuladas ali, eu nem vou começar mais a abrir atendimento para essas pessoas. Ou tu tem seriedade de olhar para a tua vida e assumir a tua responsabilidade, porque os terapeutas são só canais, eles estão ali para te ajudar a atravessar o caminho com mais facilidade. Não tem como um terapeuta fazer esse processo por ti. A gente não Ninguém. evolui assim dentro do processo terapêutico. A pessoa vem uma vez, daí ela passa 8 meses sem vir. Não tem Uhum. como. Não Tem que tem ter como. dedicação, gente. Tem que ter Dentro da dedicação. hipnoterapia, dentro da hipnoterapia também, a gente faz a triagem dentro da avaliação, ver se a pessoa tem capacidade. Para muitas pessoas eu digo, eu não consigo te ajudar agora. Por quê? Porque quer às vezes milagre, quer que a gente pegue pela mão e faça. Não, eu disse assim, então eu posso te ajudar, te ensinar a trabalhar isso, mas é você que vai fazer. Sim. Né? As mágoas, tudo está aqui dentro. Eu não consigo ter uma bola de cristal para acessar, então você que vai ter que fazer isso. Então, muitas vezes as pessoas não querem vir, não querem manter a periodicidade, fazer, então tem que sim. Se a pessoa não pegar e dizer eu quero mudar, eu não vou fazer isso por ela. Né? Sim. E eu já tive assim de devolver o valor para uma mãe e dizer para ela assim, foi a pior coisa que eu fiz, assim, eu disse para ela, eu não consigo ajudar o seu filho porque ele não quer sair das drogas, então eu não posso fazer nada, eu preciso que ele queira. Ah, isso foi horrível de dizer para uma mãe, sabe?
Mas era a realidade, eu não conseguia ajudar. Se a pessoa não quisesse ajudar, ninguém ajuda, ninguém vai mudar por ela. Inclusive, voltando para o assunto da live, que a gente acaba fazendo vários insights aqui, nem os seres de luz e os nossos anjos podem nos ajudar se a gente não permitir. Não quiser. Isso é outro Exatamente. aprendizado muito importante. Se a gente não ora, se a gente não pede ajuda, eles ficam assim, ó, torcendo para que a gente entre nesse lugar da humildade, de reconhecer que a gente precisa de ajuda, para eles poderem auxiliar dentro das possibilidades, enviando pensamentos de luz, soluções, porque eles também não podem fazer o que a gente tem que fazer, a nossa responsabilidade. Então não adianta a gente orar pedindo uma solução imediata que caia do céu. Isso não existe, gente. Tem até um jeito certo de orar. Cada um pode orar do seu jeitinho, mas não adianta a gente ficar esperando essa pílula mágica, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Ah, eu quero emprego. Eu estou mandando currículo? Eu estou atualizando o meu currículo e me dedicando? Eu quero arrumar um namorado. Eu estou saindo de casa, eu estou sendo vista, eu estou me relacionando com as outras pessoas. Às vezes eu não me relaciono nem com a minha mãe e com o meu pai, nem com os meus amigos íntimos. Como é que eu ainda vou querer ter um relacionamento amoroso? Começa do micro para o macro tudo, né? Então, eu sinto que a principal chave em qualquer coisa que a gente fale aqui dentro das lives é a autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade com a mediunidade, autorresponsabilidade com a sua energia, autorresponsabilidade com o seu processo. Quero a ajuda de um terapeuta, vou fazer a minha parte. A gente às vezes dá tarefas para vocês fazerem entre sessões, vocês não fazem. Eu tive que demitir um paciente esses dias. Ele já estava com 3 meses de atividades que a equipe espiritual tinha solicitado que ele fizesse e ele não estava fazendo. Daí ele chegava e dizia, eu não fiz. Eu disse, tá bom, então agora a gente vai dar um tempo. Primeiro você faz. Se depois você fizer as questões que foi solicitada, a gente pode continuar com o teu processo. Senão fica pesado para o terapeuta também, né? É autorresponsabilidade, né? Sim. Se você não se amar, se você não se respeitar, ninguém vai conseguir te ajudar. Então, a primeira coisa é você se olhar, você se amar, você ter responsabilidade com você mesmo. É isso que nem a gente fala dentro da hipnoterapia. Se você disser que vai fazer essas coisas e você não faz, é que nem você dizer para uma criança, vou te levar para tomar sorvete hoje, amanhã de novo. Amanhã... Na quarta, quinta vez, a criança não acredita mais em você. E é nem a somente gente do mesmo que na jeito. gente, né? A gente não acredita na gente mesmo. Exatamente. A gente perde Se toda você a não faz autoestima. aquilo que você se comprometeu a fazer ali, a sua mente vai dizer, eu não vou fazer nada, porque não vai fazer mesmo. Então, essa é a resposta que você está dando para si mesmo. Se você não se ajudar, a gente não consegue ajudar. Então, você tem que fazer isso primeiro. Muito bem, Ellen. Já passamos do nosso horário. Eu olhei agora para o relógio. Gente, tem mais alguma dúvida para a gente encerrar aqui? Última pergunta, valendo. Senão a gente vai encerrar aqui essa live. A gente vai fazer outros movimentos no futuro, eu e a Ellen, de falar sobre outros temas. Aqui a gente fez uma salada de fruta hoje, de várias questões, né, da mediunidade e da terapia, né? Mas espero ter dado uma luz, termos dado uma luz aí para vocês, gente. Se ficar alguma dúvida também, vocês podem mandar. Eu vou salvar a live no perfil. Vocês podem colocar ali nos comentários que a gente vai respondendo aos pouquinhos. Bru, gratidão pela tua presença. E é isso, gente. Gratidão por terem nos escutado, terem estado aqui conosco. Gratidão, Ellen, por ter Obrigada. aceitado dar espaço. Tem Eu muito que a agradeço. contribuído na Ellen. Vamos quebrar essas objeções do digital que tem muita gente que precisa lhe ouvir, viu? Não, isso realmente é um puxão de orelha que a gente tem recebido, e eu principalmente já há muito tempo. Até assim, com relação à apometria, a gente estava pensando em fazer um curso, mas assim, não gravado, ao vivo, conversando com as pessoas direto, né? Porque tem muita dúvida, tem muita coisa que você colocar no digital e depois responder não é a mesma coisa. Então, nós estávamos pensando em fazer isso online, sentar e conversar com os alunos direto, como a gente está fazendo aqui, que acho que é Sim. mais produtivo.
É bacana, é bacana. E assim você consegue acessar pessoas ao redor de todo mundo, né? Exatamente. Né? É isso que a gente tem visto, que a gente tem essa possibilidade de atendimento para as pessoas além só da cidade de onde a gente trabalha, né? E muito mais Exato, além. exatamente. Então tá, gente. Gratidão pela presença. Vou salvar aqui a live. Se esse conteúdo ajudou vocês, eu peço que vocês marquem pessoas aqui nos comentários para assistirem, enviem para elas. Isso vai ajudar o nosso trabalho também a chegar a mais pessoas. Vai nos nutrir também para que a gente continue fazendo esse movimento de doação aqui para vocês, para ajudar o processo de vocês, tá? Gratidão. Beijo, Ellen. Beijo, gratidão, Sara, gratidão a todos. Eu que agradeço. Lindo dia para